Eu estava dizendo, e agora estou dizendo para todo mundo ouvir, inclusive o pessoal do Facebook, que a data de hoje é uma data especial, deveria ser muito mais especial, mas pela dureza do coração humano não é por outro motivo. É porque o coração humano é duro. O coração humano é um negócio terrível, né? Esta data é comemorada meia boca, mal comemorada, mas enfim, é uma pena, né? Porque aos olhos do nosso Deus e Senhor, e deveria também ser aos nossos olhos, nós somos todos iguais, pecadores e carentes da graça de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso, bondoso, cheio de graça, de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de perdão. Glórias a Ti, Senhor. Mais uma vez, Te agradecemos pela semana que está se iniciando agora, que seja uma semana de comunhão contigo, uma semana de crescimento na graça, no conhecimento do Senhor, e que seja uma semana em que o Teu nome possa ser verdadeiramente exaltado e glorificado nas nossas vidas. Usa, Senhor, da Tua poderosíssima misericórdia e compaixão, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu deposito aos seus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, eu quando vejo, e eu posso estar errado, hein? Porque, sei lá, eu não sei, a gente vai ficando mais gasto pelo tempo. Eu quando vejo alguma coisa que eu primeiro não entendo, vou procurar entender, né? Quando eu já entendi e não concordo, eu me sinto na obrigação, no dever, e me sinto levado pelo amor ao próximo, e o meu próximo é você, de falar sobre o assunto, nem que seja rapidamente, como é o caso agora, porque não é sobre isso que nós vamos proclamar a palavra de Deus. Mas eu tenho visto aí muito, meu Deus, como é que nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, pessoas salvas, lavadas, remidas no sangue do nosso Senhor na cruz do Calvário, podemos falar, né? E agora as pessoas não só falam, mas elas gravam em áudio e vídeo. Tanta bobagem, tanta mentira, tanta hipocrisia. Meu Deus, nós precisamos ter respeito. E para ter respeito não precisa ser cristão, não. Gente falando
que Deus está castigando o Rio Grande do Sul, e que isso, e que Deus está julgando, que Deus está não sei o quê. Para de falar mentira. Você é mentiroso, você é mentirosa. Tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma porção de amigos conhecidos, amigos não, conhecidos, gaúchos e gaúchas também. Tudo o que está acontecendo lá é pela incompetência humana. Se você for ver, não notícia de Globo, essas televisões aí, Record, essas bobagens aí, isso daí é só superfície. Mas se você for procurar na internet, você vai ver que cientistas, essas pessoas que estudam o clima, o meio ambiente, o ano passado, então, há um ano atrás, já alertaram ao governo, né, as autoridades estaduais e municipais, que se houvesse enchentes, as cidades não suportariam. Por que não suportariam? Porque não tinham escudo necessário para isso. O que é isso? Uma barulheira aqui, não tem ninguém, só eu aqui. Bom, então, Deus não está julgando ninguém, larga de ser bobo, você que fala isso por aí, você que grava vídeo, que Deus falou nada, deixa de ser mentiroso, mentirosa. Tudo que está acontecendo lá é por incompetência e porquice e falta de investimento humano. Isso pode acontecer aqui, em São Paulo, porque também não tem investimento, nada, nem não tem nada. Então para com essa mentira. Tudo que está acontecendo lá é porque nós somos seres pecadores. Porque a natureza geme. Está escrito na Bíblia. Então, vocês também, viu, gente? Para de ficar vendo essa gente mentirosa dando like. Eu imploro, vocês veem meus vídeos lá no YouTube, põe um like lá, ou não gostou, coloca lá um negativo. Tem 100 e poucas pessoas que viram, tem 10 likes. E o resto? E as outras 90 não gostaram? Põe um não gostei, então. Escreve lá porque não gostou. Então as pessoas ficam dando audiência para esse bando de desocupado que não tem o que fazer e quer de alguma forma se exibir e aparecer em cima da desgraça dos nossos irmãos gaúchos. Deus não está fazendo nada. Quem está fazendo tudo aquilo que está acontecendo lá é a incompetência humana mesmo, que joga coisa na rua. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Oh meu Deus, oh meu Pai, como é que a gente pode... Olha, acontece um crime, aparece um cadáver, vai lá a polícia técnica, não é? Polícia científica, para verificar, tirar foto, mexer no cadáver. Aí recolhe o cadáver. O que a polícia científica faz com as luvas cirúrgicas que são usadas? Jogam ali no local. A polícia científica faz isso, ao invés de ter um saquinho, porque aquilo lá é contaminado, porque senão não precisava usar luva. Eles jogam lá, deixam lá na rua,
na calçada, no terreno, fica lá onde estava o corpo, fica também a luva, as luvas dos policiais da polícia científica. Então, estou sugerindo aqui, em prol da educação, da limpeza, da higiene, da não contaminação, que as luvas usadas sejam colocadas num devido lugar, que não é jogado na rua, na calçada. Depois vai reclamar que entope bueiro, que alaga, né? Então, Deus não está fazendo nada lá. Deus vai fazer salvando pessoas. E quando Deus faz alguma coisa, não precisa vir profeta, vidente, falar que Deus fez. Deus assina. Quando você pode ler na Bíblia, irmão, irmã, por favor, faça isso. Leia. Me confronte biblicamente. Com a Bíblia você vai falar, você está errado. Vê se vê alguma coisa que Deus fez e que esteja narrado na Bíblia, é óbvio, que não tem a assinatura de Deus. Não tem. Pode procurar. Procura aí. Me confronta. Deus não faz e se esconde, deixa para o homem ganhar o crédito. Não, quando Deus faz, está lá, Deus fez. Você está me entendendo? Então que não vem esse bando de aproveitador, porque isso aí vai ser cobrado dessa gente, hein? Vai ser cobrado. As pessoas que estão querendo se exibir lá, aparecer, né? Pedir, não, olha, não salva ainda o cavalinho, não, até eu chegar aí, espere eu chegar para salvar o cavalo. Tudo vai ser cobrado, né? Óbvio. A Deus ninguém engana, tá certo? Tá claro? Então, deixando bem claro, Deus não está punindo os nossos irmãos, não está nada. Aquilo é falta de competência administrativa. Como aqui na nossa cidade tem buraco para todo lado, mato. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de mato por essa cidade, né? É incompetência. Não tem médico como é que é? Nessas UPA. Estava conversando agora aqui com o porteiro aqui do prédio, né? Ficou 2, 3 horas lá para tirar um sangue. Meu Deus, tirar sangue. Então eu estava conversando com ele, estava me contando, eu falei, você sabe o que falta? Um administrador. Cada UPA tem que ter um gerente lá. E o gerente não pode ser médico. Porque, né? Médico protege médico, polícia protege polícia, advogado protege advogado, gari protege gari, não pode. Jornalista protege jornalista, nem todos, uns querem, né, acabar com os outros. Mas tem que ser um administrador, né? Quantas pessoas tem aí? 100? Quantos médicos tem aqui? Tem um, não pode, precisa ter mais 5. Entendeu? É isso que falta. Falta gerenciamento, fiscalização. Bom, enfim, só para vocês saberem que quem fala esse tipo de coisa aí está mentindo, é mentiroso mesmo e está acabado. E quem mente sistematicamente, quem gosta de mentir, quem tem alegria na mentira, é filho do diabo. A Bíblia diz isso. Sou eu. O que ele fala, eu estou falando o que está na Bíblia, né? Hoje nós vamos falar exatamente disso, das doutrinas dos demônios. E eu convido você para abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, porque aqui a gente tem alegria e prazer em não
em tirar as pessoas da escuridão da ignorância. Porque qualquer pessoa que é ignorante, ele está numa escuridão. Escuro. Não sabe, o que o outro falar é lei. Por causa disso que tem aquele ditado que diz assim: em terra de cego quem tem um olho. É lei, lógico, o resto tudo é cego, ele tem um olho e ele enxerga tudo. E quando a pessoa é ignorante, ela faz parte dos cegos. Então a gente gosta, eu gosto, de esclarecer você sobre as coisas da Bíblia. Porque está cheio de gente por aí que gosta de, né? Eu abri agora de manhã o Facebook e eu estava vendo lá um sujeito usando uma passagem para vender. Olha só, gente, olha como é que está esse mundo. Eu não lembro bem, mas acho que era 2 Coríntios 8:9. Ele estava usando, eu até escrevi lá. Escrevi. Não sei se ele é cristão ou não, escrevi. A sua interpretação é particular, está totalmente errado. Não tem nada a ver isso que você está falando aí. Ele está usando, eu acho que ele, não tenho certeza, até a chapa do carro dele é 2 Coríntios 8:9. Você vê que pé que estão as coisas, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É exatamente. A cabeça hoje está legal. Ele está usando 2 Coríntios 8:9 para vender alguma coisa para você comprar e ficar rico. E ele está na frente de um carro, acho que é uma Ferrari, não sei. Ele diz, olha, até a chapa, quando Deus me revelou isso, não sei o que, eu estava orando, não sei o que, papapá. Ele usa esta passagem aqui, que ele interpreta da maneira dele, totalmente errada, a interpretação bíblica dele, é zero. E eu escrevi isso para ele não vai ler, mas eu escrevi, se ele não ler, as 300 e poucas pessoas que estavam lendo ali, né, vão ver, não sei se todas vão ver, que ele está errado, está enganando as pessoas. Olha o que ele escreve, o que ele usa para dizer que o ser humano tem que ser rico. Porque Jesus quer todo mundo rico. Porque Jesus morreu na cruz para ser rico. Para que a gente fosse rico. Então ele tem lá uns escritos, não sei se é curso, sei lá o que raio que é. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas algo está acontecendo. Não sei o que, vou ficar na minha aqui. Agora bateu tudo aqui. Enfim, ele diz lá, usando essa passagem, 2 Coríntios 8:9, que é até a chapa do carro dele. Olha, meu Deus, que maravilha. Que sujeito cristão, não? Chapa do carro, 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então ele conta uma história, né, que ele estava orando e ele recebeu a iluminação do Senhor. Que o Senhor levou para ler essa passagem, sei lá, e aí ele descobriu a maneira de ficar rico. Porque Jesus quer todo mundo rico. É óbvio que esta passagem tem nada a ver com o que ele fala. Veio isso no meu Facebook. Talvez tenha vindo no seu também.
né? E ele diz que cada um de nós tem que ser rico, porque Jesus morreu na cruz por isso. E aí eu expliquei para ele, o meu querido, sua interpretação é particular, não é bíblica. Isso você está interpretando do seu jeito aí. Quando diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, é porque ele é o próprio Deus. Ele é dono de tudo, e coloquei em destaque, e de todos. Se ele é dono de tudo, ele é rico. Mas ele se fez pobre, se encarnando, se tornando carne. Porque a carne é pobre, é corrompida, é pecadora. Pobre nesse sentido, rico porque ele é o próprio Deus. Enfim, eu escrevi, o que eu vou fazer? O sujeito está enganando, eu não sei se ele está... Eu falei, você está enganado e enganando. Porque se ele está na ignorância do engano, ele está enganando outras pessoas. E se ele está na ignorância, o culpado é ele mesmo. Não é Deus que é culpado. Então, a gente precisa fazer esse tipo de coisa para esclarecer, levar a verdade. Ah, mas o sujeito... Ah, é problema dele. Se ele não gostar, quiser processar... Eu já falei, dinheiro para pagar advogado eu não tenho. Vão me prender? Vão me prender. O que eu vou fazer? Né? Vou ficar preso. Antes eu aviso, gente, estou detido. Por quê? Não é porque eu roubei. Não, porque eu falei a verdade. Né? Eu não quero isso, mas eu não tenho mais medo de homem do que eu tenho temor de Deus. De Deus eu tenho. De homem. A gente vai perdendo o medo dessas coisas, sabe? O tempo vai passando, a gente vai vendo a insignificância que isso tem. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que é o assunto de hoje. Lembra quando eu falo para vocês, gente, vocês estão lendo a Bíblia, irmãos e irmãs em Cristo? Pergunta para a Bíblia, pergunta para a Bíblia. Pergunta. Mas como é que é? Pergunta, não tenha medo de perguntar. Bíblia, palavra de Deus, você está falando aqui de doutrina de demônio. Não é isso que está falando? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito aqui você viu que está com letra maiúscula, né? Então se refere queridíssima irmã Rosilena, Deus tem o controle de tudo. É óbvio. Ele é Deus. A gente não pode se esquecer disso quando a gente pede alguma coisa para Deus, né? Se ele tem o controle de tudo, nós temos que aceitar muitas coisas que ele manda. Nós só temos que ter a graça, a sabedoria, o discernimento para saber aquilo que Deus manda e aquilo que a gente faz com que aconteça na nossa vida ou no mundo. Controle ele tem, é óbvio, ele é Deus, ora. Ele é Deus. Ele tem controle de tudo. Agora, por que ele deixou a palavra dele aqui? Por que
que nós estamos aqui hoje conversando sobre a palavra de Deus? Porque muita gente lê e não entende. A gente, às vezes, lê e não entende. Ah, mas Deus tem o controle de tudo. Sim, Ele tem o controle de tudo. Agora, isso aqui é enviado por Deus. Acabei de falar aqui da catástrofe lá do Rio Grande do Sul. Foi Deus que enviou aquilo lá. Ah, mas Deus tem o controle de tudo. Mas foi Deus que enviou. Se você acredita que foi Deus, agora se você tem a sua consciência de que tudo aquilo acontece, por quê? Por incompetência humana. Porque os homens colocam cidades, bairros. Aqui em São Paulo tem aquele lugar lá que quando o céu fica para chover, já inunda. Esqueci o nome do bairro. É um bairro, criaram um bairro na várzea do rio. O rio não tem culpa. O rio vai entrar para aquele bairro. Então os homens criam cidades em lugares errados. É Deus, Deus tem o controle. Mas quem foi que criou a cidade ali naquele lugar? Porto Alegre tem Jardim Pantanal. Obrigado, Nelson. Exatamente esse lugar, Jardim Pantanal. Mas um chuvisqueiro que dá, alaga o Jardim Pantanal. Por quê? Porque ele está na várzea do rio. É onde o rio vai. Porto Alegre tem 23 casas-bombas para sugar a água. 18 estão inundadas, tiveram que ser desligadas. Ali era para ter uma cidade, Cristo. Os homens construíram Dubai no meio do mar. Amanhã, depois, eu não sei quando, mas vai dar problema. Você quer que eu faça? Aí, Deus está julgando, Deus. Olha, não é Deus julgando. Então vamos seguir aqui, porque senão não vou conseguir falar do assunto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, você sabe que os últimos tempos se iniciaram com a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Uns creem que com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Outros creem que com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que com a ascensão. Mas a diferença aí é de 30 e poucos anos, que não faz grande mudança na cronologia, né, do tempo de uma maneira geral. Tá? Então, nós estamos nos últimos tempos, então refere-se a este tempo que a gente está aqui. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o que eu peço para você quando você está lendo a Bíblia? Porque eu também aprendi isso. Eu fui ensinado, sou ensinado até hoje, né? Quisera eu ter mais pessoas para me ensinarem. Gostaria muito de ser. Mas você está lendo, pergunta. Acabei de ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Vão abandonar a fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pergunta para a Bíblia, o que são esses espíritos enganadores? Quais são essas doutrinas de demônios? A Bíblia vai te responder.
Às vezes, na grande maioria das vezes, ela não responde no versículo seguinte. Lembra quando eu digo para você reiteradas vezes, olha, eu estou indicando uma passagem para você ler, leia as passagens anteriores daquela que eu indiquei e leia as posteriores àquela que eu indiquei. Eu não falo isso toda hora, exatamente para você poder perguntar para a Bíblia e ela te responder. Quem são esses espíritos enganadores? Quais são essas doutrinas de demônio? Agora, a Bíblia responde. A Bíblia responde. Não há uma só pergunta que você faça para a Bíblia que ela não responda. Você só precisa ler a resposta. Se você... Eu já vou chegar lá, rapidinho eu vou chegar assim, oh, meu Deus do céu, né? O que são essas doutrinas, né? São os ensinos falsos, o que mais tem por aí é ensino falso. Acabei de citar um aqui no começo, sujeito, sei lá o que ele é, dizendo sobre 1 Coríntios 8:9, que todo mundo tem que ser rico. Isso é um falso ensino. Mas claro que é falso. Olha, para você, claro, eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus porque você tem esse entendimento. Mas o cara tem milhares de seguidores e estava lendo lá. Centenas de pessoas comprando, enriquecendo o próprio cara, usando a palavra de Deus. Ele está fazendo algo novo? Não. Ele está fazendo algo diferente que a maioria das denominações fazem? Não. Mas nós temos que combater. Não adianta dizer eu sou cristão, eu sou cristão. Que? Você é cristão? Está cheio de gente que se autodenomina cristão. Olha, gente, se passar 2, 3 minutos e você não quiser acompanhar até o fim, fique à vontade, mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu preciso falar, né? Então, quem é que divulga as doutrinas dos demônios? Quem é que divulga? Estou perguntando aí para você. Quem espalha a doutrina dos demônios? Quem é que espalha? Alguém pode responder para mim? Nós espalhamos. Nós. Você espalha. Não, eu não. Estou dizendo nós, homens. Os seres humanos aqui espalham a doutrina dos demônios. A própria Bíblia diz isso. Não falei que a Bíblia responde? A Bíblia nos dá a resposta. Se você for em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, você vai ver a resposta. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado. Homem, Esther, você está certa, querida. Nós homens é que espalhamos. Você vê aquele problema todo, as pessoas espalhando mentira, dizendo que Deus está punindo, porque tem não sei quantos centros espíritas. Então tem que punir o Brasil inteiro. Porque a gente vai ver aqui que a maioria do Brasil não é evangélico, não é cristão verdadeiro, são falsos cristãos, porque a Bíblia diz, não é o Mário que está dizendo. Nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver. Você já cansou de ler isso?
talvez a sua mãe, talvez o seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu parente. É certo que a maioria das pessoas não querem nem que você fale. Não, não é isso não. Então, a doutrina dos demônios são espalhadas pelos próprios homens. Isso é o que diz a Bíblia. Homens mentirosos que levam outras pessoas à apostasia. A gente vê isso nessas igrejas, né? As pessoas pulam, o sujeito vai lá e está dançando, e ele está achando que ele está na boate ali. Não, estou dançando para Jesus, estou dançando para Deus. Dançar para Deus? Davi não dançou? É o papo. Alguns nem sabem disso, né? Miriam não dançou? Tem igreja que tem grupo de dança. É ministério de dança. É de uma ignorância que chega, às vezes, a doer o peito. Davi dançou, mas ele estava na igreja. Davi dançou dentro do templo, porque lá não tinha igreja ainda, era templo. Né? Então ele estava dentro. A Miriam, quando dançou, ela estava na igreja? Tocou tamborim na igreja, Miriam? Onde que ela estava? Ela estava dentro do templo? Primeiro que mulher nem poderia entrar no templo, né? Então você vê a ignorância das pessoas, elas querem fazer aquilo que elas nem sabem. E as pessoas dançam hoje, sambam, nem parece que estão na igreja. Estão dançando no ritmo da música, da tal música gospel. Né? Que eu já falei. Cantor e cantora gospel são pessoas que queriam ser artistas, gravar disco, fazer programa de televisão, né? Mas não conseguiram, então vão cantar na igreja. Aí afagam o seu ego na igreja, porque não estão cantando para Deus, estão se exibindo, né? Agora, porque o tempo está, eu não quero ser chato, né? Já sou chato, né? Não quero ser mais ainda. Você quer ver como a Bíblia responde? Quais são as doutrinas dos demônios? Você quer saber? 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 ao 5. Será que é isso mesmo que eu falei errado? Capítulo 4. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Ó, vamos ver a resposta da Bíblia para a gente saber. Essa daqui são as doutrinas dos demônios que eram mais evidentes na época de Timóteo e de Paulo. Agora, é óbvio que hoje, além dessas, existem outras, e que o homem de Deus precisa saber discernir, usando como base a Bíblia. Você quer ver uma doutrina de demônio que é aplicada na Igreja Católica Apostólica Romana? Mas não é a única, tem um monte. Eu vou ler uma que está aqui na Bíblia Católica também. Não está só na Bíblia cristã. Né? Tem a mente cauterizada e que proíbem o casamento. Os padres podem casar?
está na Bíblia que não pode proibir o casamento. Você sabe por que eles proíbem, né? Para não precisar ficar pagando pensão, né? Porque com filho tem que subir o salário. Mas vamos entrar nesses detalhes, né? E que são verdadeiros. É só você ler, estudar, você vai ficar sabendo. Doutrina de demônio, proibir casamento. Segunda doutrina de demônio, proibir alimento. Não pode comer carne de porco, não pode tomar café, não pode chá, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode nada. Proibir alimento. Não, isso não pode. E aqui está dizendo que tudo que a gente... irmão Márcio, exatamente. Exatamente, os adventistas. Quer dizer, quem não tem um parente adventista aí? Quem é que não tem um parente católico? Aí proíbe o padre de casar, ele acaba pecando, né? Né? Normalmente. Quando não, coisa pior, né? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, para não esticar muito, né? Também escrevo muita coisa, viu? Para não ter tempo de falar nada, né? Então, irmão, irmã, o diabo é esperto. Ele manipula o ser humano e o ser humano entra na manipulação diabólica. E a palavra de Deus vem aí para nos tirar deste engano, né? E nos colocar na graça e na compaixão do Senhor. Então, algumas doutrinas de demônio, né? Algumas, porque, mais uma vez eu repito, são as doutrinas em maior evidência na época de Timóteo e do apóstolo Paulo. Mas os homens inventaram milhares e milhares de outras doutrinas demoníacas para poder enganar o próprio homem. Deus querido, Deus amado, glórias ao Senhor que nos permite este tempo para que a gente possa, como irmãos e irmãs, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, desmistificar, esclarecer, e juntos como igreja, a gente vai dia a dia, mais e mais nos aproximando do Senhor. Continua, Senhor, neste dia, levando-nos a meditarmos um pouco nesta passagem e a aprendermos um pouco mais. E podermos também, Senhor, pela graça e compaixão do Senhor, levar esta palavra àqueles que ainda estão na escuridão da ignorância. Continua, Senhor, nos livrando da mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.